Louvado seja Deus, por estarmos juntos, por podermos louvar e glorificar a Deus com o mesmo coração, com a mesma euforia, com a mesma fé. Louvado seja Deus por você. Abrir aí o seu coração, a sua casa, para que a gente possa entrar aí, né? Então, me dá licença, queridos. E essa semana nós estamos falando, então, novamente das nossas equipes de música. Nós não precisamos de barulho dentro da igreja. Nós precisamos de hinos. Nós precisamos de sons musicais, mas muito mais sons da voz, né? Pessoas cantando bem, com unção. É isso que nós precisamos. Meus queridos, o evangelho de hoje é maravilhoso. Eu estava ouvindo várias mensagens sobre o evangelho de hoje. Por isso nós vamos lê-lo. Aliás, todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos fala pessoalmente de forma profunda. E este também vem nos dar muitos ensinos, vem nos trazer muitas lições de vida. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos de 1 em diante. Já pegou a sua Bíblia? Vamos lá. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, ali estavam sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo em seu espírito, nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te e toma o teu leito e vai para a casa. No mesmo instante, ele se levantou, tomou o leito, foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da nossa salvação. Ou seja, meu amado, minha amada irmã, palavra para a nossa salvação. É por isso que o Senhor Jesus deixou a sua palavra, para que ela nos salve. Não é um livro qualquer, não é um livro de conto, é o livro da vida. Por isso que
nós temos que insistir em lê-lo. Meu amado, minha amada irmã, e veja como o mundo nos arrasta longe da palavra de Deus. Se eu perguntar a uma multidão de 5.000 pessoas, quem lê a palavra de Deus todos os dias, por amor, e a medita em seu coração, mesmo aqueles que leem, se eu achar 5 pessoas no meio dessas 5.000 pessoas, com certeza serão muitas. Porque alguns leem, né, sem ao menos meditar. Leem a palavra como superstição. Verdade. Tem muitas pessoas que pegam, por exemplo, o Salmo 90 e leem supersticiosamente, ou seja, apenas como um salmo de proteção, mas não se aprofundam na palavra para escutar o que o Senhor realmente quer dizer naquela palavra, para que sejamos salvos. Não só sermos protegidos de acidentes, da miséria, né? De ladrões, enfim, mas é para a nossa salvação. Então a palavra que nós acabamos de ler, meu amado, minha amada irmã, é para a sua salvação, é para a minha salvação. Que o Espírito Santo venha com poder sobre nós, para dar a mim o entendimento, para poder explicar-lhes realmente o que convém. Não simplesmente usar a palavra também para dizer o que eu quero, para contar as histórias que eu planejei, mas a palavra por si própria, né? Ela deve se explicar, porque é a palavra de vida, não é verdade? Então comecemos. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. Ou seja, uns dias antes Jesus tinha estado em Cafarnaum. Agora ele volta de novo. Souberam que ele estava em casa. Meu querido, esse trecho me tocou muito o coração. Nós temos tanta dificuldade para conversar com as pessoas, tanta dificuldade para chegar nas autoridades que se acham autoridades ou que se acham empresários, né? Porque estão por um momento, no outro momento pode acabar tudo, não é verdade? Mas quanta dificuldade! Jesus volta para Cafarnaum e eles ficam sabendo que ele estava em casa. Jesus não voltou das férias, meu querido, minha querida irmã. Jesus tinha voltado de algum lugar onde ele estava pregando, curando, libertando, sem descanso. Sem descanso. E Jesus ainda levantava de madrugada para orar. Jesus não levantava às 9 da manhã. Jesus não tinha uma casa luxuosa para habitar, porque ele era Jesus. Com certeza a casa do Senhor era simples e na maioria das vezes ele dormia no Monte das Oliveiras, ele dormia no ar livre com os seus discípulos. Não tinha luxo. No entanto, nos dias de hoje, nós vemos tanto luxo, queridos. Tanto luxo. Eu tenho testemunho de pessoas que vão pregar fora e exigem um monte de coisa nos seus quartos de hotéis.
Há pregadores que não ficam mais em casas de família para não serem incomodados. Vão pregar um retiro, não querem ser incomodados, portanto pedem para ficar em hotel, e no seu quarto é exigido frutas, sucos. Então, esse trecho toca-me profundamente. Jesus mal acaba de chegar, a multidão fica sabendo que ele está ali, e está escrito na sua santa palavra que não tinha lugar nem na porta. A casa estava lotada. E está escrito que ele instruía a todos. O prazer que nosso Senhor Jesus tinha de ensinar. Que poderíamos dizer que significaria a mesma coisa, o desejo de salvar. Porque quando você ensina alguém para o bem, quando você orienta alguém para o bem, você está salvando aquela pessoa. Você está auxiliando, você está fazendo com que ela cresça. Entendeu, meu amado? Minha amada irmã? Olha o exemplo que nosso Senhor nos dá. Jovem, né? Devia ser muito bonito, porque era parecido com sua mãe. Sua mãe era da raça de Davi, que era muito lindo. Tinha 1,80 m de altura, segundo a pesquisa feita no Santo Sudário. Era um homem forte, mas não pensava em si mesmo. Ele veio realmente para pensar em nós e continua pensando em nós. Queridos, e lá dentro da casa, quem tanto estavam? Os pobres, mas também estavam alguns que iam apenas para atormentar, talvez até tentando demonstrar simpatia, carinho. Sabe aqueles puxa-sacos? Sabe aquelas pessoas que ficam atrás de outras que estão com sucesso, mas no fundo são cobras venenosas? Estão lá para reparar, estão lá para fiscalizar, para falar mal, para injuriar, sentem inveja, né? Muita inveja. E de repente, né? Olha só outra coisa gostosa. O povo sabia quando soube que ele estava em casa. Não precisaram agendar para falar com o Senhor. Não precisaram agendar para falar com o Senhor. E tem mais. De repente aparecem aí 4 homens que carregam um paralítico na sua própria maca, né? Seria o mais correto, maca mesmo. E tem um outro nome, né? É apenas não é uma cama, são 2 estacas com aquele pano no meio, né? Eles percebem, sabem que ali naquela casa se encontra aquele que cura. Aquele que cura. O paralítico não podia ir sozinho. Jesus era humano, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não vencia visitar as pessoas nas casas, embora fosse Deus, sim, né? Mas era homem, 100% homem.
Esses amigos, vendo que o seu irmão, que o seu amigo, não ia ter chance nenhuma, né, de ser visitado por Jesus, o que eles fazem? Vão até lá. Mas quando chegam, não dá para entrar. Não dá para entrar. Está muito lotado. Eles desistem, queridos? Não. Eles não desistem. Pare para pensar. Carregar um homem até o teto de uma casa, com certeza não era uma casa tão alta, né? Mas imagine o sacrifício que eles fizeram, o risco que eles correram de cair, de ferir-se, por causa do amigo. E por acaso, eles mandaram avisar Jesus se podia ou não? Não, porque eles criam que Jesus era misericordioso. Porque eles tinham certeza que não iam ouvir de Jesus assim: não tenho tempo para vocês. Quem deu ordem para vocês me procurarem? Eles sabiam com quem eles iam se encontrar. Era com o grande homem, o misericordioso de verdade. Por que eu falo o misericordioso de verdade? Porque há muitas fachadas de misericórdia nos dias de hoje, queridos. Há muitas fachadas de misericórdia nos dias de hoje. São Paulo fala tão claro que é para nós tomarmos cuidado, porque se até Satanás se apresentou como anjo de luz, né? Imagine, irmãos, quantas pessoas não vão também querer se vestir de misericordiosos. Há muita falsidade no mundo, né? Nós vemos todos os dias pessoas falando conosco sobre amor, sobre misericórdia, sobre perdão, e de repente em uma reunião fala um monte de coisas que a gente pensa: meu Deus. Mas Jesus não. Cansado? Com certeza estava, né? Só que quando ele vê aqueles homens trazerem o paralítico, descerem o paralítico na frente dele, ele se admira de tamanha fé. Do paralítico, não, queridos, dos amigos. Dos amigos. Dá para você perceber o quanto nós não podemos viver sozinhos nesse mundo? O quanto é importante amigos verdadeiros, parentes verdadeiros, meu Deus, parentes, que busque realmente a salvação do outro. Sabe, amados, às vezes eu fico realmente muito triste por eu não estar conseguindo visitar os meus parentes, orar com eles, falar de Jesus para eles. Mas eu peço todos os dias: Senhor, coloca um profeta na vida dos meus parentes. Coloca um profeta na vida dos meus sobrinhos, na vida dos meus primos, dos meus afilhados, na vida das minhas filhas. Coloca um profeta, coloca verdadeiros amigos. Percebam que neste colocar o paralítico lá dentro daquela casa, o sacrifício que foi. Então, meu querido, se você quer salvar alguém para Cristo, não meça sacrifícios.
Tem muitas pessoas que começam a fazer uma caridade, mas quando percebem que a pessoa às quais eles estão ajudando não ajudam, não colaboram em nada, eles desistem. Eles desistem. Nós desistimos. Por acaso o paralítico colaborou em alguma coisa? Não. Ficou mais pesado ainda. Quanto mais eles tentavam colocar o paralítico na maca, subindo a parede, colocar no teto, mais pesado ele ficava. Só que qual foi o resultado? Então, meu amado, minha amada irmã, quando nós formos evangelizar, quando nós desejarmos a salvação das almas das pessoas, dos nossos cônjuges, não nos cansemos de bater na mesma tecla. Você precisa orar, você precisa ir à missa, você não pode deixar de ler a palavra de Deus todos os dias até morrer. Isto é subir até o teto, talvez carregando sim um paralítico. Quantas mamães não falam aos filhos: vai à missa, faz confissão, se comporte, não caia em pecado mortal, não caia em pecado mortal. E é como se tivesse mesmo carregando um paralítico, porque o filho não ouve, entra por aqui e sai por aqui, porque ele quer fazer o que ele planejou em sua vida, mesmo que se arrebente. Mas a mamãe e o papai nunca podem desistir de falar: filho, sai desse caminho. E se tiver que subir com ele uma parede enorme e colocar no teto e descer este corpo inerte até Jesus. Porque é para Jesus que nós vamos apresentar nossa família. Os nossos queridos, aqueles que estão se perdendo. Então, meu querido, minha querida, Jesus está em casa. Jesus voltou para Cafarnaum. Ou seja, Jesus voltou à vida, ressuscitou. Ele está em casa. Busque-o, meu irmão. Busque-o, minha irmã. Aproveita que ele está em casa. Talvez realmente a casa esteja lotada. Talvez para você chegar até lá vai ser difícil você passar entre as pessoas. Ou seja, para você chegar até Jesus, o mundo vai te arrastar para cá, vai te arrastar para lá, vai servir de tropeço aqui e acolá. O trabalho, o cansaço, a televisão, o WhatsApp da vida, vai te arrastar. Os serviços de casa vai te arrastar. Vai ser tropeço para você chegar até o Senhor. Mas continua. Jesus está em casa. Jesus te espera, meu querido. Querido Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te damos graças. Muito obrigada, meu Pai. Obrigada por Jesus estar em casa. Obrigada porque podemos procurá-lo a hora que precisarmos, Santo de Israel. O Senhor estará sempre à disposição de cada um dos seus filhos, de cada um que os buscar.
Oh, meu grande Deus, coloca isso no coração de cada um de nós, de cada irmão, de cada irmã, meu Pai, para que realmente todos possam crer que Jesus está em casa, que Jesus é infinitamente misericordioso, que Jesus jamais vai deixar de atender quem quer que seja, mesmo que tenhamos que entrar pelo telhado, Ele não vai nos expulsar. Até mesmo os escribas, os fariseus, Ele atende, Ele acolhe, não faz acepção de pessoas. Meu Senhor e meu Deus, só uma coisa também queremos guardar, meu Pai, mais uma coisa, que a paralisia da alma é o pecado, que realmente é o grande culpado. Senhor, colocamos agora na Tua presença os paralíticos espirituais. Curai-os, libertai-os, renovai-lhes a fé. Oramos em Teu nome, com a bênção da Imaculada Virgem Maria. Amém.